Mateus, capítulo 14, do versículo 22 em diante, está escrito assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Feche teus olhos. Pai, entrego a Ti agora a minha vida, entrego a vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, entrego a vida daqueles que assistirão a essa mensagem pelo vídeo. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame sobre nós uma unção nova, que o Senhor traga as revelações do alto sobre as nossas vidas, que o Senhor abra o nosso entendimento e nos dê o discernimento espiritual acerca da Tua palavra, das Tuas revelações para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. O tema da mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você hoje é Vivendo uma vida de ousadia. Vivendo uma vida de ousadia. Bem, esse é um texto muito conhecido de todos nós, e a passagem em que Jesus anda sobre as águas. As águas ficam como cimento para Jesus, e Jesus começa a andar sobre o mar como se estivesse andando em terra firme. E o que é interessante nesse texto, nessa passagem, é que a Bíblia fala que o mar estava revolto. Havia ondas naquele lugar, no meio do mar. Mas Jesus vinha andando sobre as águas como se estivesse andando no chão liso e firme. Mas há um outro aspecto aqui nessa passagem, porque eu não vou me focar propriamente no que Jesus fez e como Jesus fez para andar sobre as águas. Eu quero, na verdade, trazer o nosso foco nessa noite para Pedro. Apóstolo Pedro. Pedro, nesse momento, estava junto com os demais discípulos. Diz o texto que eles estavam à margem, junto com Jesus, e Jesus disse para que eles tomassem o barco e fossem adiante, na frente, para poder chegar onde eles haviam combinado. Mas Jesus permaneceu, porque ele queria orar sozinho. Então o barco foi com os discípulos e lá pelas tantas a maré subiu, o mar ficou bravio, as ondas, o vento, enfim. Devia estar um caos ali no meio do mar, em alto mar, né? E todos começaram a ficar aterrorizados, com medo. Com medo do barco ir a pique, com medo do barco virar, com medo deles morrerem ali. Até porque Jesus não estava no barco naquele momento, eles estavam sozinhos. Jesus não estava com eles. E de repente eles olham adiante, porque era noite. Então eles veem em alto mar um vulto, porque foi só isso que eles viram. Não dava para discernir, para distinguir aquela figura. Viram que havia um vulto de uma pessoa andando sobre a água. Só podia ser um fantasma. Foi a primeira coisa que eles pensaram, isso é um espírito. Não pode ser um ser humano, é um espírito.
E aí eles começaram a gritar, é um fantasma. Pedro era o mais ousado de todos, né? Sempre foi. Pedro, então, eles começaram a gritar e Jesus disse, não temam, não fiquem com medo, não sou eu, Jesus. Aí Pedro ousadamente vira-se para aquela pessoa que se disse ser Jesus e disse o seguinte, se és tu mesmo, Senhor, manda-me ter contigo. E é aqui que nós vamos desenvolver a mensagem dessa noite. Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo. Quando Jesus ouviu que o Pedro falou, se és tu realmente, manda-me ter contigo, Jesus disse na mesma hora, vem. Mas veja, irmãos, primeiro, Pedro não tinha a convicção absoluta de que era Jesus. Ele disse, se for o Senhor, me manda ir ter. Ele não enxergava direito, era noite, em alto mar, não tinha nenhum holofote em cima de Jesus para mostrar que era Jesus realmente. As ondas do mar deviam estar fazendo barulho também, o vento, tudo isso. E eles nervosos, com aquele barco quase indo a pique, eles só ouviram aquela voz, dizendo, vem. E o que eu quero compartilhar com você nessa noite é sobre a ousadia de Pedro. Porque a Bíblia relata que quando Jesus disse para Pedro, vem, na mesma hora, sem titubear, Pedro pulou do barco e caiu na água. Irmãos, veja uma coisa, ele não tinha nem certeza de que era Jesus, porque ele não via Jesus, ele só ouviu a voz, ele enxergava um vulto. Ele sabia que quando ele caísse do barco, na água, aquilo ali era água. Água, irmãos, em alto mar, mar bravio e à noite. Ele podia morrer ali tranquilamente, afogado. Mas ele não pensou duas vezes, Pedro pulou do barco e foi em direção da pessoa que disse que era Jesus. O que eu quero compartilhar com você nessa noite são algumas lições que Pedro nos ensina aqui a respeito de ousadia. Ousadia. Andarmos em ousadia, sermos ousados no nosso dia a dia com o Senhor. E a primeira lição que Pedro nos ensina aqui, que nós precisamos aprender, é que nós precisamos discernir a voz do Senhor. É a primeira lição que a gente aprende aqui. Porque, irmãos, Pedro não era maluco, ele era ousado, mas não era louco. Não era doido. Quando ele pulou do barco na água, ele tinha convicção no espírito, apesar dele não ver Jesus direito, ele só enxergava um vulto. Apesar dele ouvir uma voz com um barulho de mar, de onda, de vento ao seu redor, os próprios discípulos dentro do barco deviam estar fazendo barulho também, porque ele não estava sozinho. Mas apesar de tudo isso, quando aquela pessoa que se disse ser Jesus disse, vem, na mesma hora Pedro não pensou duas vezes e saltou do barco. E caiu na água também como se estivesse em terra firme. O que Pedro nos ensina aqui, nós aprendemos aqui, a primeira lição que nós aprendemos é que nós precisamos conhecer a voz do Senhor. Nós precisamos discernir, aprender a discernir a voz do Senhor. Isso é uma coisa, irmãos, que não se aprende ensinando. Discernir a voz do Senhor é algo que nós aprendemos no dia a dia, convivendo com o Senhor. Pedro, nesse ponto aqui, já estava há algum tempo convivendo com Jesus. Dia e noite, ele andava com Jesus. Eles dormiam juntos, os discípulos dormiam juntos com Jesus, eles andavam, peregrinavam, eram todos juntos. Então Pedro começou a caminhar com Jesus, então ele começou a ver a manifestação do poder de Jesus. Ele começou a ver quem Jesus era e o poder daquele homem que era o Filho de Deus. A mesma coisa que aconteceu com Pedro tem que acontecer comigo e com você. Nós precisamos aprender a discernir a voz do Senhor. E a gente só consegue aprender a ouvir, a discernir a voz do Senhor, caminhando com Ele no dia a dia. Não é porque nós não o vemos aqui, irmãos, que nós não temos a convicção de que Ele está aqui. Porque Ele disse, onde houver 2 ou 3 reunidos, ali estarei também.
Ele disse lá em Mateus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu creio que pela fé Jesus está aqui. Eu sei que o Espírito Santo habita dentro de mim, então Jesus, na pessoa do Espírito Santo, está dentro de mim, ele habita em mim, ele está comigo. Mas não é porque ele está comigo que eu automaticamente aprendi ou vou aprender a ouvir a voz do Senhor e a discernir a sua voz. Não é assim, irmãos, porque apesar do Espírito Santo estar dentro de nós, nós precisamos ativar esse poder, nós precisamos buscar a conhecer esse Deus maravilhoso. E então todos os dias nós precisamos caminhar com o Senhor, para que a gente possa ouvir a voz do Espírito e aprender a discernir. Veja uma coisa, não é uma tarefa muito fácil aprender a discernir a voz do Senhor. E eu digo para vocês que não é uma tarefa muito fácil, porque além da voz de Deus, eu digo para vocês que existem 3 outras vozes no mundo que são muito fortes, que a gente ouve com uma nitidez muito maior do que a gente ouve a voz do Espírito de Deus. A primeira voz que grita para nós todos os dias é a voz da nossa carne. É a primeira voz. Essa voz, irmãos, é a mais poderosa. Porque a Bíblia fala que Paulo fala que nós somos engodados, ou seja, enganados, pela nossa própria concupiscência, ou seja, pelos nossos próprios desejos. Os nossos desejos nos enganam e muitas vezes nos fazem tomar caminhos errados. E algumas vezes até achando que Deus falou com a gente. Não foi Deus que falou, quando na verdade é a voz da nossa carne. O desejo já está lá dentro. Então nós acabamos criando artifícios, criando um ambiente todo dentro do nosso coração, na nossa mente, para poder legitimar aquilo que nós queremos fazer. Ou seja, nós acabamos nos enganando para fazer o que a gente quer e acabamos dizendo, foi Deus quem falou, quando não foi. A voz da carne não pode ser subestimada não, irmãos, porque a voz da carne ela é muito poderosa dentro de nós. A segunda voz, que também é igualmente alta e poderosa, é a voz do mundo. A voz do mundo é uma voz que grita muito alta todos os dias. Quando a gente levanta na nossa cama de manhã até a hora que a gente vai dormir, a gente ouve a voz do mundo. A voz do mundo muitas vezes é aquela voz do modismo. É a voz do que dizem para você o que você tem que fazer. É a voz que diz o que você tem que ser quando você não é. É aquela voz que te incita, é aquela voz que te estimula, é a voz da repetição, é aquela voz que daqui a pouco você acha que veio de você aquela ideia e não veio. É uma voz que determina o que você faz no teu dia a dia, na tua vida. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, nós estamos vivendo tempos em que as mídias, e aqui eu coloco todas elas juntas, elas estão determinando o caminho que a sociedade tenha a seguir, deve seguir. Então, as mídias dizem que o preto agora é branco, então todo mundo vai igual, sabe, aquela coisa assim, não, agora o preto é branco, então é branco. E vai todo mundo atrás do branco, achando que o branco é branco, mas não é, é preto. Então, essa influência que tem o mundo, ditando regras, ditando modas, ditando a forma como nós devemos nos comportar, a forma como nós devemos nos posicionar, é uma voz muito alta. Ela grita dentro de nós. Ela grita. Tem um ditado que foi dito por um marqueteiro de Hitler, né? Ele diz o seguinte, que uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade. Esse homem era um homem que enganava as pessoas. Ele sabia que estava enganando, mas ele sabia também, porque você podia até discernir no início, na primeira vez, segunda, terceira, 10ª vez, que era mentira. Quando chegasse lá pela 50ª vez, você já estava começando a duvidar se aquilo era mentira ou verdade. Já ouvi tantas vezes que agora isso para mim parece ser verdadeiro. E aquilo vai. Quando chegava lá pela 1000ª vez, você já não tinha dúvida de que aquela mentira deixou de ser uma mentira e agora é uma verdade.
O branco deixou de ser branco e agora é preto. O roxo agora é verde batalha, é verde limão. E assim vai, irmãos. A madeira agora é ferro. E assim as pessoas estão se comportando no mundo, por quê? Porque as mídias determinam quem você deve ser, o que você deve fazer, que caminho você deve seguir. As mídias determinam o que é o certo, o que é o errado, porque cada hora o certo é uma coisa, o errado é outra. Daqui a pouco, porque deu na cabeça, o certo deixou de ser certo, agora é errado, e vice-versa. E assim vai, o mundo vai girando dessa forma. São falsas verdades que determinam a vida das pessoas. E a terceira voz, que é uma voz também forte, é a voz do diabo. O diabo é um ser, é uma pessoa e existe. Nós, irmãos, somos feitos de alma, corpo, alma e espírito. O diabo é espírito. Ele é um ser espiritual. É um anjo caído. Existem aqui nessa dimensão em que nós vivemos vários demônios, que são espíritos. Espíritos, nós somos feitos de espírito também. Nós temos um espírito dentro de nós. E esses espíritos malignos, eles têm poder de influenciar o ser humano. Eles têm poder de influenciar. Então, eles influenciam, você não sabe de onde veio aquilo, às vezes uma ideia, às vezes uma vontade de fazer alguma coisa que você não deveria fazer. E muitas vezes se confunde. Será que essa ideia que eu estou tendo agora veio de Deus ou não? Todas essas três vozes, elas gritam dentro de nós. Mas eu digo para vocês que a voz com volume menor é a voz do Espírito de Deus. Porque essas três vozes, elas competem entre si. Mas a voz de Deus, ela não compete com ninguém, irmãos. Ela é diferente. A voz de Deus é um sussurro. A voz de Deus é uma voz que nem sempre a gente tem que aprender a se separar, aprender a quietar a alma para poder de verdade ouvir a voz do Senhor. Porque enquanto a gente está naquele turbilhão preocupado, enquanto a gente está naquele turbilhão, sabe, cheio de ideias nossas, do mundo, do diabo, da carne, muitas vezes a gente não consegue discernir. O que a gente precisa fazer então é aquietar a alma. É começar a gente se separar um pouco de tudo isso, ir para um canto e orar, ir para um canto, começar a se relacionar com Deus e abrir o nosso coração, irmãos. Abrir o nosso coração para querer de verdade ouvir a voz do Senhor. Porque Deus, muitas vezes, Ele não fala o que a gente quer ouvir. Aliás, eu digo para vocês que na maioria das vezes, aquilo que Deus fala não é o que nós queremos ouvir, mas sim o que precisamos ouvir. Deus não está aí para agradar ninguém. Deus fala o que tem que ser falado. E a gente ouve e obedece se quiser. Mas essas vozes, elas gritam. E elas tentam nos tirar o foco da voz do Senhor. Pedro, nessa situação, ele sabia discernir a voz do Senhor. Os outros talvez não soubessem, porque só Pedro se manifestou ali. Só Pedro pulou do barco. Só Pedro foi ousado o suficiente, ele tinha convicção de que quem estava falando era o Senhor, apesar de não ver direito, só via um vulto, apesar de a voz talvez estar um pouco, não estar muito audível, mas mesmo assim, só o vem de Jesus. Porque Pedro conhecia Jesus, porque Pedro andava com Jesus, fez com que Pedro se lançasse no mar bravio. Pedro tinha convicção, irmãos. Pedro cria que era Jesus que estava chamando ele. E ele saltou. Essa é a primeira lição. A segunda lição que Pedro nos ensina aqui é que nós precisamos deixar o medo de lado e passar a ser ousados. Precisamos deixar o medo de lado e precisamos passar a ser ousados. Essa é a segunda lição. O medo não vem de Deus, irmãos. Nenhum medo vem de Deus. Nenhum medo procede de Deus. Todo medo, grave isso,
todo medo é de procedência maligna. Mas, bispo, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que pode? Tem medo que é saudável. Já vi muita gente falando que tem medo saudável. Me mostra um medo que seja saudável. Nenhum medo é saudável. E digo para vocês que a maior parte dos medos é baseada em mentiras. A gente tem medo que pode acontecer no futuro, sendo que o futuro não aconteceu, ele não chegou. Não, eu tenho medo de ficar sem dinheiro, eu tenho medo que o país está um caos, a economia está assim, está assada. Mas eu estou aqui, o meu dia hoje é esse. Como é que você pode determinar, dizer com absoluta certeza o que vai acontecer amanhã? Nós não podemos dizer o que vai acontecer no dia seguinte, irmãos, porque só Deus conhece o futuro. Nenhum de nós sabe o que vai acontecer amanhã. Então, na verdade, o medo do que vai acontecer amanhã é uma ilusão. Ele pode nunca acontecer, ele pode acontecer de uma forma completamente diferente. O dia de amanhã pode te surpreender. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Então, hoje o teu dia pode ter sido um caos, mas amanhã pode ser uma maravilha, um paraíso. Teu dia hoje pode ter sido muito ruim, mas isso não significa que o dia de amanhã vai ser igual. Você pode ter tido experiências ruins na tua vida, mas não significa que essas experiências que você teve no passado vão se repetir no futuro. Não significa, irmãos, que isso vai acontecer de forma igual. Porque cada dia é um dia diferente. O medo não procede de Deus. Uma coisa é você ter cautela. Chegar na beira de um precipício, eu não vou pular do precipício. Porque eu sei que se eu pular do precipício, eu vou me arrebentar todo e vou morrer. Então eu tenho medo de altura por causa disso? Não tenho medo de altura, irmãos. Eu só tenho um raciocínio. Deus me deu QI, Deus me deu um raciocínio, poder de discernir as coisas, e eu sei que se eu pular dali, eu vou morrer. Para que eu vou pular? Não se trata de medo, se trata de cautela. Isso não é medo. Vocês estão conseguindo entender? Que o medo, ele não procede de Deus. O medo, todo medo é de procedência maligna, principalmente quando nós conhecemos ao Senhor. Porque quando nós temos Deus conosco, e a gente tem essa convicção, irmãos, a gente tem que crer e confiar e descansar que Deus está à frente de toda a nossa vida. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Então nós precisamos confiar nisso, que todas as coisas, de alguma maneira, mesmo que você não consiga ver agora, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas. Não há uma que não coopere para o nosso bem. Todas elas cooperam para o nosso bem. Jesus só disse assim, ó, vem. Vem. Muitas vezes nós ficamos com medo de sair do comodismo, sair da nossa zona de conforto. Muitas vezes nós ficamos com medo de sair da nossa zona de segurança. Porque quando a gente já tem tudo certinho, tudo esquematizado, para que mexer? Como diz o ditado, né? Time que está ganhando não se mexe, mas nem sempre é assim. Tem muitas vezes que mesmo o time que está ganhando precisa ser mexido. Porque as coisas elas se renovam todos os dias, irmãos. Um dia não é igual ao outro. Todos os dias a vida, ela muda, é diferente. Tudo acontece de forma diferente todos os dias, todos os minutos. E nós não devemos ter medo de ousar. Nós não devemos ter medo de sair da nossa zona de conforto. Nós não devemos ter medo de fazer algo diferente. Tem muita gente que tem medo de fazer algo diferente na vida. Por quê? Porque ela não tem o controle. Enquanto está naquele quadrado ali, que ela já está acostumada a lidar com aquela situação, então eu não mexo, eu não saio daqui. Porque aqui eu estou vendo, aqui eu já sei o que acontece, aqui eu tenho controle. Irmãos, mas a vida com Deus, o andar por fé, é você estar disposto a perder o controle da tua vida, para que Deus tenha o controle dela.
Isso é viver por fé. Enquanto você estiver querendo ter o controle da tua vida, Deus não pode dirigi-la. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não vai fazer queda de braço contigo. Não vai. Enquanto você quiser segurar a rédea da tua vida na tua mão, Deus não vai competir com você. Não vai. No dia em que você decidir entregar a direção de verdade da tua vida nas mãos do Senhor, as coisas vão mudar. E para isso precisa ser ousado. A gente precisa ousar. Porque as coisas vão começar a acontecer de forma diferente. A gente precisa entender que quando a gente de verdade entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, as rédeas, a direção, o controle da nossa vida nas mãos do Senhor, as coisas podem e normalmente acontecem de forma diferente. Diferente. Precisamos aprender a ousar, a ter ousadia, como Pedro teve. Quando a gente ouvir a voz do Senhor dizendo, vem, então a gente precisa ir, irmãos. Mesmo que seja pulando num precipício como Pedro fez, porque aquilo ali para ele era um precipício. Se ele caísse naquele mar ali e o mar não virasse pedra como virou ali, ou semelhante a pedra, a chão físico, Pedro teria afundado ali, teria morrido, irmãos. Não é verdade? Mas Pedro sabia, ele tinha convicção no seu coração de que era Jesus quem estava falando vem. Quando a gente tem a noção, essa convicção de que o Senhor está mandando, irmãos, não tem medo. Porque quando Jesus manda, Ele honra. Quando é Ele que abre a porta, não tem quem feche. Quando Deus opera, não há quem pode impedir. Nós precisamos ter essa convicção. A gente precisa ter essa certeza, precisa primeiro conhecer Deus, saber que é Ele que está falando, mas quando você tiver essa convicção, quando você souber que é Deus que está mandando, que está dizendo para você, vem, então, irmão, não tenha medo, vá sem medo, vá com ousadia, porque Deus vai te honrar, e as coisas vão acontecer e Deus vai te abençoar. Terceira lição que nós aprendemos aqui, é que todas as vezes que nós resolvemos ser ousados no Espírito, nós temos experiências sobrenaturais com Deus. Todas as vezes que a gente deixa o medo de lado, que a gente deixa aquela racionalidade humana limitada de lado e começa a colocar o foco em Deus, começa a colocar o foco no Senhor, deixa o medo de lado e começa a ousar, Deus honra e nós começamos a ter experiências sobrenaturais com Deus. Sempre, irmãos. Quando você decide sair da sua zona de conforto, Deus te abençoa e Deus começa a ter o controle sobre todas as coisas. Veja, daquelas pessoas que estavam ali, eu não sei, a Bíblia não fala quais dos discípulos estavam com Pedro, mas Pedro não estava sozinho. Havia mais gente com Pedro no barco. Quando a gente ouve essa história, esse episódio de Jesus andar sobre as águas, e quando o foco vem para Pedro, normalmente as pessoas olham para Pedro e lembram de Pedro como um homem de pequena fé, como Jesus falou. Um homem sem fé, um homem que até andou um pedacinho, mas de repente por causa da sua incredulidade, ele afundou. Porque foi de fato o que aconteceu. Pedro andou um pedaço, não sei quantos metros Pedro andou. A Bíblia não fala, ele pode ter andado 10 metros, 20 metros, 50 metros, pode ter andado 30 centímetros. Eu não sei quanto de distância Pedro andou, mas o fato é que a Bíblia fala que ele andou. Ele saltou do barco, caiu na água como se estivesse pisando em chão firme e andou. Ele não afundou. Ele só afundou mais à frente porque diz a palavra que ele começou a notar no que estava ao redor. Quando ele tirou os olhos de Jesus e começou a notar na onda e no vento, ele afundou. Porque isso é o que acontece quando a gente tira os olhos de Jesus, irmãos. Quando a gente tira o foco de Jesus, a nossa vida tende a afundar. Enquanto nós estamos andando, seguindo na nossa vida, com os olhos fixados em Jesus, você pode ter certeza, o caos está ao nosso redor. Porque o vento estava continuando, o vento, a onda, o mar. Quando Pedro saltou do barco, estava tudo igual. A situação não mudou, o tempo não alterou.
As ondas continuavam, o vento continuava, mas Pedro andou sobre as águas. Por quê? Porque ele estava olhando para Jesus. Quando ele notou o vento, o mar, as ondas, ele afundou. Isso acontece com qualquer um de nós. Porém, irmãos, eu não tenho coragem de dizer que Pedro foi um homem incrédulo. Eu não tenho essa coragem. Jesus disse que ele afundou por causa da incredulidade, porque ele tirou os olhos, começou a olhar para as circunstâncias e aí ele começou a ter dúvida no coração dele, de que ele poderia continuar andando sobre as águas e afundou. Isso acontece com cada um de nós. Porém, eu volto a dizer, não tenho coragem de dizer que Pedro era um homem incrédulo, porque Pedro teve fé sim, para ouvir a voz do Senhor, para saltar daquele barco, para andar naquela água como se estivesse andando em terra firme. E digo para você o seguinte, só Pedro teve essa experiência. Procura na Bíblia de Gênesis e Apocalipse um outro episódio em que uma outra pessoa tenha andado na água como se estivesse andando em terra firme. Só duas pessoas fizeram isso, Jesus e Pedro. Mas ninguém, aqueles discípulos que estavam lá dentro do barco, nenhum deles teve ousadia de dizer assim, eu vou saltar também e vou andar nessa água. Nenhum deles. Só Pedro teve essa ousadia. E porque Pedro foi ousado, ele teve uma experiência sobrenatural. Só ele teve essa experiência sobrenatural. Irmãos, isso acontece conosco quando a gente deixa o medo de lado, quando a gente ouve a voz do Senhor e a gente realmente decide obedecer, dá o controle na mão do Senhor, a gente começa a andar no sobrenatural. O Evangelho é poder, é manifestação do poder de Deus. Ele não é uma mera religiosidade, não é um compêndio de regras que a gente tem que seguir no nosso dia a dia. Não é só isso não, irmãos. A Bíblia fala que o Evangelho é a manifestação do poder de Deus para todo aquele que crê. Se você crê, Deus transforma, o Evangelho transforma, o Evangelho muda. O Evangelho mudou a minha vida, irmãos. Por que não pode mudar a sua? O Evangelho transforma, o Evangelho cura, o Evangelho liberta, o Evangelho salva. O Evangelho é poder de Deus. Manifestado aqui, para mim e para você. Quando nós decidimos deixar de lado a nossa racionalidade, a razão humana, porque a razão humana ela é baseada nas nossas limitações, nas nossas experiências, no que a gente viu, no que a gente leu, no que a gente conheceu. A razão humana, ela é fixada, ela é limitada a essa nossa caixinha, que é a nossa vida. Só que Deus não está limitado a isso, irmãos. Para Deus não existem limites. Deus é o Todo-Poderoso. Diz lá o livro de Hebreus, no capítulo 11, que todas as coisas que existem visíveis, elas vieram a existir a partir do invisível, porque Deus falou, vem a existência. Só pela palavra de Deus, por causa da vontade de Deus, elas vieram a existir. Você acha que a tua vida não pode ser transformada se Deus disser assim, muda agora? Irmãos, Deus é o Todo-Poderoso. O que a gente precisa é ousar. É tirar o nosso foco das coisas que são visíveis, das circunstâncias, porque as circunstâncias podem estar parecendo para você agora caóticas. As circunstâncias podem estar parecendo para você agora que não tem como mudar, não tem solução para esse problema. Pode estar assim na tua vida agora, mas eu digo para você que Deus é poderoso para mudar essa situação, seja ela qual for. Deus é poderoso para transformar maldição em bênção. O nosso Deus pode, o nosso Deus é poderoso. Nós precisamos dar passos de fé, passos de obediência, passos na direção do Senhor. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente começa a experimentar o sobrenatural. Quando a gente dá ouvidos e obedece ao comando do Senhor, por mais louco que isso te pareça, a gente começa a experimentar o sobrenatural. Você quer ver uma coisa? Uma outra experiência que também, um outro episódio com o apóstolo Pedro. Você vê como é que ele, de fato, era um homem ousado. Lá em Lucas, no capítulo 5, versículo de 1 a 7, eu não vou ler por causa do tempo, mas ali narra a história seguinte: Jesus estava na praia pregando o evangelho. Havia muita gente.
Jesus então vai para um barco que estava por ali e começa a pregar as multidões através do barco, dentro do barco. E acabou de pregar, e aí Jesus vira para Pedro e diz para Pedro assim, para os outros amigos dele: faz o seguinte, pega esse barco aqui e vai mais para Mar Alto. E Pedro obedeceu e foi. Pegou o barco e foi. Quando chegou mais à frente, Jesus falou assim: lança agora a rede à sua direita. Irmãos, Pedro vira para Jesus e fala assim: Senhor, tem misericórdia. A gente passou aqui a noite inteira pescando e não pegamos um peixe sequer, nenhumzinho para contar a história. À noite nós passamos aqui pescando e agora o senhor vira para mim e manda eu jogar a rede. Deixa eu contextualizar isso para vocês, irmãos. Quem pesca sabe que para se pescar tem que pescar à noite, porque de dia não dá peixe. Raramente você vai conseguir peixe durante o dia. É só você ver que a maioria das pessoas pesca de madrugada. É de madrugada que se pesca. E assim eles fizeram, Pedro e seus companheiros pescaram de madrugada, só que naquele dia, literalmente, o mar não estava para peixe. Porque Pedro tentou pegar os peixes e não conseguiu. Amanheceu o dia e Jesus estava lá, pregando para as multidões. Eu acredito, irmãos, porque já tinha uma multidão ouvindo Jesus, que quando Jesus falou assim para Pedro: Pedro, agora pega esse barco e vamos se afasta da praia e vai lá para frente e joga a rede. Eu acredito que isso já devia passar das 10 da manhã. Ou seja, o calor já estava grande, os peixes já tinham ido para onde tinham que ir e não devia ter peixe ali. Racionalmente, não era um lugar para se pescar, não era o momento para se pescar ali. Mas Pedro virou para Jesus: Senhor, o dia avança, passei a noite inteira pescando, não pegamos um peixe, e o Senhor me diz agora para lançar a rede a essa hora do dia? Mas porque é o Senhor, e sobre a tua palavra, Jesus, eu vou lançar a rede. Pedro vira para Jesus: Senhor, é porque o Senhor que está mandando. É sobre essa tua palavra. O Senhor falou: lança a rede. Sobre essa palavra, lança a rede, eu vou lançar a rede. E a Bíblia fala que Pedro lançou a rede. Quando Pedro lançou a rede, irmãos, a Bíblia fala que as redes começaram a quase se romper. A quantidade de peixe que veio naquela rede foi uma coisa sobrenatural. Ao ponto deles terem que chamar os outros barcos que estavam lá na praia para vir ajudá-los. E os barcos vieram e começaram a encheram o barco de Pedro, encheram os outros barcos, de maneira que quase, diz o texto lá, que eles quase foram a pique, pela quantidade de peixe que eles pegaram. Eu acredito, irmãos, que esses pescadores, eles nunca devem ter pego tanto peixe na vida deles como eles pegaram naquele dia. Durante o dia, não foi de madrugada, foi durante o dia. Por quê? Porque Pedro teve a ousadia de ouvir a voz do Senhor e se lançar e obedecer. Quando a gente decide, irmãos, realmente confiar no Senhor, a gente começa a experimentar o sobrenatural de Deus, a provisão sobrenatural, a cura sobrenatural, a restauração sobrenatural, a vida sobrenatural de Deus. A vida sobrenatural de Deus começa a se manifestar em nós e através de nós para a vida das outras pessoas. Deus é tremendo, irmãos. E Ele não está limitado às nossas impossibilidades. Você sabe qual é o maior problema nosso? É a gente querer botar Deus numa caixinha e querer limitar Deus às nossas limitações. Querer tolir o poder de Deus porque se eu não posso passar daqui, como é que Deus vai passar? Se eu não consigo enxergar o que está lá, como é que Deus vai fazer alguma coisa? Irmãos, Deus não está limitado. Deus não é homem. Deus não está preso a essa caixinha que talvez você tenha colocado Ele ali. Deus é o Todo-Poderoso, Ele é o soberano, Ele transforma, Ele muda, Ele cura câncer, Ele cura AIDS, Ele cura o coxo, Ele ressuscita mortos, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer. Não existe problema grande demais para Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso.
E a quarta e última lição que a gente aprende nessa circunstância é que todos os que têm coragem de saltar do barco são sempre criticados. Todas as vezes que você tiver coragem de saltar do barco, você será criticado. Pedro é criticado, foi criticado, é criticado porque não teve fé suficiente para andar nas águas. Mas, irmãos, Pedro teve fé suficiente para pular do barco. Ele pode não ter tido fé para andar mais do que ele andou. Mas ele teve fé para saltar do barco, ele teve fé para andar nas águas. Ele teve fé, irmãos. E só Pedro experimentou algo que os outros não experimentaram. E aí entra o ponto. Toda vez que você começar a se lançar nas mãos do Senhor, toda vez que você começar a obedecer, todas as vezes que Deus começar a mover a tua vida e mostrar o sobrenatural dele na tua vida, porque isso vai acontecer se você realmente se lançar nas águas, quando você decidir pular do barco, quando você decidir andar nessas águas, irmãos, que estão à tua frente, na água do problema, da luta, da dificuldade, da impossibilidade, quando você decidir andar, caminhar nessas águas, você pode ter certeza de que você vai começar a experimentar o sobrenatural de Deus. E as pessoas que estão ao teu redor vão ver. As pessoas que estão ao teu redor vão contemplar e vão começar a vir em cima de você. Vão, irmãos. Vão, porque o diabo atenta. Essas pessoas começam a sentir inveja de você. E todas as vezes que a gente decide fazer a obra de Deus, todas as vezes que a gente decide obedecer a voz de Deus, todas as vezes que Deus começa a manifestar a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder na nossa vida, isso começa a incomodar aqueles que não têm a mesma fé. Começa a incomodar, irmãos. As pessoas começam a ficar incomodadas porque começam a te taxar de louco. Porque, irmão, assim, convenhamos, não era uma coisa, racionalmente falando, uma coisa muito lúcida. Saltar do barco naquela situação. Sim ou não? Não era, irmãos. Pois isso acontece com cada um de nós quando a gente decide ouvir a voz do Senhor, o vem do Senhor, e decide saltar do barco. Quando a gente decide saltar do barco, quando a gente decide andar nas águas, sobre as águas, independentemente de quanto esse mar ao teu redor está revolto, independentemente de quanto tamanho do vento que está ao teu redor, o tamanho das ondas e a intensidade desse vento, independente de qualquer circunstância, quando você decide saltar do barco e andar sobre as águas, irmãos, você pode ter certeza de que você começa a chamar a atenção das pessoas. Você começa a chamar a atenção das pessoas e o pior, começa a incomodá-las. Elas vão começar a se sentir incomodadas com você, mas ao mesmo tempo que elas se sentem incomodadas, se você continuar andando, você vai começar a influenciar essas pessoas. Porque é isso que o Senhor quer. Jesus disse o seguinte, olha, quando o Filho do Homem for levantado sobre a terra, atrairá muitas pessoas a ele. Mas veja uma coisa, quando Jesus disse isso, ele estava falando que o Filho do Homem, que era ele mesmo, atrairia as pessoas até ele. Mas Jesus iria morrer, ele sabia disso. Quando ele fala que quando o Filho do Homem for levantado sobre a terra, ele está falando da morte dele, da crucificação dele. E ali a vida dele como homem, a vida terrena dele ia acabar, ia ter um fim ali. Então como é que ele atraía as pessoas para ele? Você sabe como é que ele atrai, irmãos? Ele continua atraindo até hoje, através da igreja, através de nós. Não é que as pessoas sejam atraídas para nós, elas são atraídas para Jesus, através de nós. Nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para poder manifestar a glória, manifestar o poder, manifestar a misericórdia, manifestar o amor de Deus às pessoas que não conhecem a Deus. É através da tua vida que Jesus faz isso. É através da nossa vida que Jesus atrai as pessoas para Ele. Quando você decide saltar do barco, deixar tudo para trás, irmãos, deixar a segurança do barco para trás. Quando você decide deixar a segurança do barco para trás e saltar
naquilo que é o desconhecido para você, Deus então começa a manifestar o seu poder, a sua glória através de você, e as pessoas vão começar a ser abençoadas através da tua vida. E Deus vai começar a fazer milagres, não só na tua vida, mas através da tua vida, para a vida de outras pessoas. Essa é talvez a maior de todas as lições. Nós precisamos ter ousadia, saltar do barco e ter coragem de viver pela fé. Porque isso é viver por fé. Irmãos, viver por fé não é fácil. Porque viver por fé não é viver pelo que você vê. Não é viver na segurança do barco. Porque viver na segurança do barco não é viver por fé. Porque quando você vê, as coisas elas são palpáveis, eu estou vendo essa cadeira, então eu posso me sentar nela. O difícil é eu me sentar, eu querer me sentar aqui, sabendo que não tem cadeira nenhuma atrás de mim. É me lançar no vazio. Isso é o difícil. E isso é viver por fé. Não é ser inconsequente, não é ser irresponsável, não é, irmãos. Porque viver por fé não é irresponsabilidade, ao contrário. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é um firme fundamento. Irmãos, existe um fundamento espiritual que nos leva a viver na convicção de que as coisas vão acontecer. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Eles são invisíveis aos nossos olhos, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo físico, ele só existe porque antes, tudo que você vê foi feito no mundo espiritual. Sabia disso? O que é visível começou a surgir a partir do invisível. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, vai dizer o seguinte, que todas as bênçãos já nos foram dadas e estão nas regiões celestes em Cristo Jesus. Tudo. O mundo espiritual existe, as bênçãos da tua vida, elas já existem também. Então lá, você precisa trazer, materializar isso. E de que maneira você faz isso? Por meio da fé, irmãos. É através da nossa fé que a gente traz à existência as coisas que não existem. Visivelmente falando, materialmente falando. Nós precisamos ter coragem e ousadia de viver por fé. O cristianismo, irmãos, não é uma religião. Não é uma religião. Se enganam aqueles que acham que ser cristão é ser um religioso. Não é. Cristianismo é estilo de vida, não é religião. Cristão é aquele que vive o cristianismo no dia a dia. Isso não significa que você será perfeito, irmãos. Que você não vai cometer erros, que você não vai pecar, porque viver por fé, como eu disse aqui, é viver por aquilo que você não vê. E nessa caminhada, nessa jornada, você vai errar muitas vezes, você vai cometer erros, você vai pecar, vai fazer coisas erradas, mas você vai se arrepender, vai pedir perdão. O sangue de Jesus que está sobre você te purifica de todo pecado, porque é isso que está escrito. Foi isso que João disse na sua carta. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todo pecado e purificar de toda injustiça. Nós temos filhinhos, não pequeis, diz lá João. Filhinhos, não pequeis, mas se pecares, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo justo, Jesus Cristo poderoso, Jesus Cristo nosso advogado. Ele intercede por nós, Ele luta por nós. Irmãos, não tem como perder essa batalha. Viver por fé não é viver dentro do barco. Então a palavra de Deus para você hoje é: salte do barco. Saia desse barco em que você está. Deixe essa segurança que sempre te prendeu e tenha coragem de ousar daqui por diante. Não ser irresponsável, mas ousar no Espírito. Ousar para Deus. Ousar dar passos de fé. Ousar caminhar por fé. E não na segurança do que é visível. Amém?